Voltamos com o programa O Despertar da Consciência. O tema do programa de hoje é do macro ao microcosmo, ou do micro ao macro. As duas formas estão corretas? Corretas, corretíssimas. Agora, nós estávamos falando de evolução. Essa evolução tem fim? Tem um ponto que nós vamos chegar, por exemplo, chegamos ao macro e estaciona ou continua? E se essa evolução serve como um todo, como é que fica Deus nessa evolução? Será que ele está evoluindo também? O que você está pensando aí do outro lado? Porque ele era imaterial, era imutável. Agora a gente já se percebe, ou percebe-se um Deus material também, mutável também, já que tudo existe nele. Sim. E se tudo está no eterno transformismo, ele não está evoluindo também? Pensa você. Mas vamos analisar aqui por nossa vez. Então vamos dar um exemplo. Nós vamos evoluindo até que o nosso corpo físico transcenda a condição do estado biológico para o estado perispiritual. Isso não está só no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 24. Isso está na obra de Joana de Ângelis e de vários outros autores. Então o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, quer dizer, atinge o estado vibracional deste. E deixamos uma dimensão mais densa, já estamos numa dimensão superior, mas o corpo físico, por excelência, está lá, e agora num estado mais sutil, mais divino do que antes. Só que o perispírito também sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Agora vamos analisar e voltando em Jesus. Dos nascidos de mulher, e ele naquele momento fala que não nasceu de mulher, e fica muito claro, característico, agora quem quiser acreditar nisso também, isso não vai fazer diferença. Dos nascidos de mulher, João o Batista é o maior. No reino dos céus, quer dizer, na próxima dimensão, na próxima etapa, ele é o menor. Aí ele começa como aluno. Então, quando nós vemos um sistema solar como o nosso atingir o ápice da sua evolução, que vai em média de 13 a 15 bilhões de anos, para que ele tenha um nascimento, a sua experiência e a sua desintegração, ele vai ser engolido inteirinho, vai ser uma morte do sistema solar e vai passar por um buraco negro, que é o centro de transformação, e a energia que atingiu aquela condição de eternidade na forma é projetado para essa dimensão posterior e essa dimensão anterior se desintegra. Então, o que era antes um corpo físico, agora transformou-se num universo perispiritual a nível macro. Só que é um eterno transformismo. O que antes era parte bem densa, que agora transformou em outra energia mais sutil, passa a ser a energia densa naquele sutil, porque algo mais divino está sendo criado. Então, um eterno transformismo, já que tudo está em Deus, essa unidade macro também está a cada vez nesse eterno transformismo, da mesma forma que nós outros. E será que isso já aconteceu com algum espírito desencarnado? De ele se confundir no seu retorno com o perispírito? Nós vemos nas obras de André Luiz duas situações. No momento ele olha para uma situação e fala, ali está alguém morrendo de novo por negligência. Quer dizer, morreu o corpo, morreu o perispírito. Mas quando analisamos um jovem chamado Mirabel, aqui mesmo, brasileiro, da nossa terrinha, ele saía por um prédio de apartamentos no 16º andar, com tudo fechado, com o corpo físico, ele desmaterializava seu corpo e voltava no andar de cima. Agora, alguém que atingiu um estado de desmaterializar o corpo e voltar no andar de cima, para ele ir para a própria dimensão, para a próxima dimensão, ele precisa deixar alguém para trás? Então, ele já leva o pessoal dele todo para esse próximo estágio. Aí André Luiz fala, mas ali outro morreu. Falou, não, aquele lá evoluiu, ele transformou o perispírito dele para uma dimensão mais sutil. Então, as camadas perispirituais também vão evoluindo de degrau em degrau até a sua fusão com a consciência. Só que quando chegamos na condição de espíritos, onde todos os nossos corpos se tornam uma só unidade, onde eu me torno o ser desperto, uma consciência iluminada, ou o ser que se auto-iluminou, e eu vou perceber que eu sou um átomo, numa estrutura maior. Ou, como já falava Paulo de Tarso, somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Isso já como espíritos. Seríamos partes ínfimas numa estrutura muito mais abrangente.
e é um eterno ciclo. Porque se eu sou um átomo a partir dessa nova estrutura, e alguém está lá como consciência gerenciadora, um Cristo, por exemplo, vamos supor que já nessa condição, a gente já teria condição de gerenciar o planeta Terra, por exemplo. Mas, dentro de um outro ser, eu sou apenas um fragmento de seu estado consciencial mais amplo. Sebastião, Jesus afirma que nós somos deuses. Então, se nós somos deuses, como Jesus afirmou, o que falta para a gente ampliar a nossa potencialidade? Como diz Leon Denis em suas obras, tomada de consciência. Ele fala que é o exame de consciência, a introspecção, a leitura do livro oculto que existe em nós. Ele mostra na obra O Grande Enigma também, que Deus, o macro, estaria dentro de nós e nós, o micro, dentro dele, que não teria como ser diferente. Quando nós percebemos que o reino de Deus está dentro de nós, e a consciência cósmica, a consciência crística, a nossa própria consciência, tudo isso está interligado, e eu vou me perceber como um co-criador, da mesma forma que Paulo de Tarso percebeu. Quando ele se percebe que ele era parte integrante do Cristo e desperta a ponto de dizer que não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que nele agora estava, ele olha para trás e simplesmente convida os demais: sigam-me vós, eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Então isso é questão de consciência, de postura perante a vida, porque não adianta uma tomada de consciência e começar um comportamento inadequado. Então eu tomo consciência que tudo que existe é Deus, ou manifestações de Deus, como alguém prefira. E aí eu começo a tratar a batatinha, o animal, o humano, a mim mesmo, de forma descortês. Como que eu posso, como já diziam os apóstolos do Cristo nos evangelhos, ou os evangelistas, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu odeio o meu semelhante a quem vejo? Se eu desprezo um alimento, se eu maltrato um animal, se eu sou rústico, grosseiro com o meu semelhante humano e assim por diante. Então, quando nós tratarmos tudo e todas as coisas de uma forma igualitária, que é o amor equânime, como a Joana costuma dizer, então o amor incondicional a tudo e todos, aí eu posso dizer I am. Eu sou. Quer dizer, eu sou Deus, porque eu vou me sentir, como eu falei nos outros programas, o próprio arquiteto cósmico. Vou sentir que o cosmos inteiro apoia as minhas decisões, porque todas as minhas decisões visam a harmonia do cosmos. Sebastião, vamos relembrar então o que foi dito nos programas anteriores. Falta o que para o homem moderno se sentir co-criador? Perceber que ele é parte da própria criação, que Deus está nele e ele está em Deus. E quando ele se interessar por cuidar do cosmos como a sua casa, como herdeiro do cosmos, ele vai começar esse despertar de sua consciência. Quando algum motorista, porque eu já fui motorista profissional, perceber que o carro, o veículo que ele está dirigindo, é parte integrante dele mesmo, são compostos de átomos, os mesmos átomos que estão no seu corpo e merece o mesmo tratamento, um aparelho eletrônico, qualquer coisa em todo o cosmos, tudo que existe são constituídos de elementos vivos, embora pareçam estáticos. Basta olhar para uma simples roupa que, quando nós usamos, pela vitalidade do nosso corpo, pela interação, ela se renova. Se deixamos ela sem uso, ela vai apodrecendo. Quer dizer, só saem elementos e não entram. Esse dinamismo de entrar e sair já não existiria porque não há uso para o bem que ali está sendo desprezado. Então, quando ele perceber que é parte do todo, ele vai cuidar dos seus empregados, se for um empresário, como se fossem seus filhos. Porque o empregado de hoje, o colaborador de hoje, pode muito bem ser o seu filho de amanhã, o seu pai de amanhã, a sua mãe, a sua nora, e assim como a medicina e de forma geral. Quando nós nos apercebermos disso, nós vamos concretizar de fato o mundo chamado regeneração, onde o bem vai predominar. É praticar aquela máxima, ame ao próximo como a ti mesmo? Exatamente. Eu vou amar o próximo como eu já amo a mim mesmo. Eu vou ser tão indulgente com o próximo como eu sou para com o meu universo. Então já não vai haver mais a figura do severo para consigo e o indulgente para com o outro. Do mesmo modo que eu amo o meu universo, eu vou refletir no meu semelhante. O amor, ele se materializa? Mahatma Gandhi diz que sim, e Carlos Torres Pastorino também diz.
Porque para Carlos Torres Pastorino, o amor é a reunificação das mônadas. Lembra que o psiquismo divino é o amor expressado? E ele se destaca em fascículo de luz que nós chamamos de mônadas, de princípios inteligentes, de espírito. E essa reunificação dessas mônadas é o amor. Nós somos o amor. E Mahatma Gandhi dizia que o amor é essa força mais sutil e ao mesmo tempo a força mais potente. Porque em sentido macro, Deus é amor, como dizia João o Evangelista. Tá bom, vamos para o intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouquinho.